Bom dia, senhores e senhoras. Hoje, no caso, só senhores. Bom dia. Começando a aula 9. Olha só, gente, quem não está podendo participar da aula hoje, eu estou pedindo para o Luan Farias de compartilhar um pouco da experiência dele, que ele já está trabalhando numa empresa lá de Santa Catarina, né, Luan? Uhum. Na área de vocês, para abrir a mente de vocês um pouco, para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica do mercado de vocês. É uma coisa que eu converso muito com vocês e sempre alerto vocês que vocês estão numa das melhores áreas do momento, que é a área de tecnologia da informação. Fala um pouquinho aí, Luan, como é que foi a experiência para te entrar nessa empresa, como é que é trabalhar nela? Primeiro, tipo, eu já estava programando mesmo quando veio a pandemia. Aí eu comecei a entrar em algumas comunidades de programação. E tem uma muito famosa que é a Rocket City, que é onde eu comecei a aprender muita coisa. Ele tem evento, tipo, todos os meses, todas as semanas todos os dias tem aula, eles postam aula no YouTube ensinando alguma coisa de programação. Aí eu comecei a ver lá todo dia que eu estava programando já e aprendendo, até que eu senti necessidade de pegar alguma coisa para fazer, para não ficar só uma coisa, só na teoria. Aí então eu peguei um projeto freelancer lá para dezembro do ano passado. Eu peguei, ele se estendeu até para agora, para junho, julho. Até que nesse momento de julho, que eu já estava saindo, eu decidi que eu ia tentar entrar em alguma empresa. Aí, justamente nessa comunidade do Discord do Rocket City, toda hora também estão postando vagas por lá. Que aí eu achei essa vaga de programador com PHP e JavaScript. O JavaScript, que é justamente o que eu uso hoje em dia, que é React e PHP com Laravel. Aí disso eu apliquei, eu fui coisando, tive a reunião. Foi bem fácil até, porque tipo, eu pensei que ia ser mais, eu jurava que eu ia ficar coisa, mas teve a reunião, eles perguntaram o que eu sabia, o que eu não sabia. E como toda coisa, e como todo estúdio, ela se revela na prática. Então, eles queriam mais uma prática mesmo para saber se ia dar certo. Aí teve aquele primeiro mês mais de teste, tudo certo, que eu entrei. Uhum. E como eu já sabia bastante coisa, no caso, para mim como um júnior, que não é necessário saber muita coisa, mas eu já sabia bastante, então acabei entrando. Mas foi muito de autonomia mesmo, Entrou de pegar como e começar. freelance, foi, Luan? Não, freelance foi um trabalho que eu tive lá em dezembro até mais ou menos junho desse ano. A partir Uhum. de junho, que eu comecei a ir atrás de coisa, e em agosto desse ano foi que eu vi essa vaga para W16, que é o nome da empresa de lá. Certo. Aí com lá eu entrei como trainee. No caso, como trainee, minha responsabilidade já não era muita. Mas mas como eu disse, eu já sabia bastante coisa já, porque eu estudo todo dia. Acho que desde que iniciei a pandemia não tem um dia que eu não estudei programação. Aí eu peguei e comecei a. Aí eu peguei, como eu já sabia muita coisa, acabei virando júnior lá também. Aí, no caso, como eu disse, é muito mais de autonomia e de eu ter estudado, passando tempo estudando mesmo. E, Luan, eu acho muito bacana tu compartilhar isso conosco, compartilhar isso com os colegas de vocês. Inclusive, eu até pedi um empenho dos colegas de vocês para eles assistirem essa aula, para eles poderem ouvir esse teu testemunho, essas coisas que tu está dizendo para a gente. Eu até recentemente recebi uma reportagem do professor Alexandre, daí de Breves, que é professor também da área de administração. E ele me mostrou essa reportagem, e na reportagem dizia o seguinte: as empresas lá nos Estados Unidos, elas estão deixando de contratar profissionais com nível superior. Elas estão passando a valorizar muito mais a experiência profissional, no quase igual à tua, de já saber programar, de já ter uma experiência, de já saber fazer, e não necessariamente ter um papel dizendo isso, ter um nível superior. E isso eu acho uma coisa bem interessante. Eu penso que também isso vai se repercutir aqui no Brasil, e isso vai se aplicar aqui também, porque
Está havendo uma mudança, principalmente aqui no Brasil. A gente percebe que tem muitos profissionais que têm nível superior e que, infelizmente, não estão mais conseguindo se inserir no mercado de trabalho. Muita gente formada aí. Uma Pode coisa que eu falar. posso falar é uma experiência, porque porque mesmo eu entrando, a nossa equipe, a minha equipe que está lá nessa empresa, ela ainda precisa de mais devs, né? Mais desenvolvedores. Então, ainda estava rolando o processo de contratação. E desse processo, teve um dev que iria entrar, só que só não entrou pela idade dele, que ele tinha 14 anos. Mas falaram que pela experiência dele já era muito vasto, pelo que ele já sabia. Então tipo, eu fiquei pensando, tem um dev de 14 anos que provavelmente ia entrar, enquanto muita gente não entrou. E todo dia, por exemplo, se eu entrar na comunidade Rocket City, como eu disse, todo dia tinha vaga, tem vaga para ver lá uma coisa nova, e geralmente Tudo home office, né, Luan? tudo home office. Tem algumas que é presencial ainda, mas a maioria tem vaga em inglês, tem vaga para fora. O negócio é ter a experiência e o coisa para no caso, e Saber tentar programar, né, alguma Luan? coisa. Não é só saber, mas ter também o coisa para entrar, para aplicar. Às vezes o pessoal fica tímido. Eu ficava no jogo. Mas Luan, é bacana, cara, é bacana mesmo você compartilhar isso aí com a gente. E assim, gente, eu mesmo, um pouco antes de eu vir embora de Manaus, eu trabalhei numa empresa chamada Duana, e a gente trabalhava dentro da PG, dentro da fábrica da Gillette, lá em Manaus. A gente trabalhava em house, ou seja, dentro da planta. E essa empresa Duana, ela, em 2010, 2009 mais ou menos, foi o período que eu trabalhei lá, de 2009 até 2012 mais ou menos. Já naquela época, ela já aplicava isso, essa questão de, quando ela faz a entrevista com os profissionais, quando ela quer contratar alguém, ela não procura um papel escrito dizendo que o cara é formado em comércio exterior, ela não quer um papel dizendo que o cara fala inglês, ela não quer um papel dizendo que o cara sabe mexer no Excel, Excel avançado, ela quer saber se o cara sabe fazer. Então, na hora da entrevista, é uma entrevista muito mais prática do que uma entrevista para querer saber quais são os teus certificados. Então, no dia da entrevista, eles já te botam na frente do computador, já começam a te dar as atividades. Olha, eu quero que tu faça uma planilha assim, assim, assado. Eu quero que tu digite esse texto aqui, tu tem tanto tempo. Ao final, eles já fazem uma entrevista totalmente em inglês, para saber se tu sabe realmente falar inglês. E depois, por fim, tu vai falar com o gestor da área. E, por incrível que pareça, o nosso gestor lá na época, ele era um dos diretores da empresa. E ele não tinha nível superior. Mas o cara era o cara do comércio exterior. Cara mesmo. Tinha muita experiência profissional, ele era despachante aduaneiro já há um bom tempo. E ele tinha uma bagagem enorme, enorme. Mas não tinha nível superior. Mas isso não impediu que ele chegasse ao cargo que chegou, ao cargo de diretor dentro da empresa. Então, o que eu quero dizer para vocês, Luan, Rian, não necessariamente vocês vão precisar de um papel dizendo que vocês sabem fazer uma coisa. Vocês têm que saber fazer. Igual como o Luan está dizendo, ele buscou, ele teve o básico aí no IFPA, o básico da programação, deve ter tido lógica de programação e alguma outra linguagem, mas ele buscou fora. Ele procurou se aperfeiçoar nos grupos, ele procurou conhecer melhor o mundo da programação e se aperfeiçoou. E graças a Deus ele conseguiu lograr êxito aí numa vaga para trabalhar numa empresa de fora. Então, gente, isso aí é oportunidade para todos vocês. Eu já venho falando, já desde a nossa primeira aula, vocês estão na área mais abençoada que tem no momento, a área que mais está chovendo vagas, a área que está mais demandando profissionais é a área de TI. É a melhor área que tem no momento. Então, corram atrás, se aperfeiçoem, busquem.
Viram aí, o Luan nem precisou sair de Breves para conseguir uma vaga na área de vocês, ele nem precisou sair. E ele está trabalhando numa empresa de fora. Então vocês podem fazer a mesma coisa, vocês podem conseguir uma vaga fora daí do Marajó, podem trabalhar numa empresa de Belém, podem trabalhar numa empresa de Manaus, podem trabalhar numa empresa do Rio, numa empresa de São Paulo, tanto faz. Mas o principal é que essas empresas elas vão querer saber se vocês sabem fazer. Já é diferente no serviço público. Se vocês quiserem carreira no serviço público, o serviço público não necessariamente quer saber se tu sabe fazer. Ele quer que tu tenha um papel dizendo que tu sabe fazer. Por exemplo, se vocês fizerem concurso para a área de TI de algum órgão federal, estadual, tal, e aí o concurso lá tem provas e títulos. Ele vai querer que tu faça a prova e no final ele vai querer que tu mostre os teus títulos. Mostre o teu certificado da graduação, teu certificado da pós-graduação, teu curso de inglês, o teu curso de Java. Isso aí vai somar ponto para você ser aprovado. E às vezes isso também soma ponto na hora de uma promoção profissional. O serviço público é um pouco diferente do mercado. O mercado quer saber se tu sabe fazer. O serviço público quer que tu faça, mas tenha um papel dizendo que tu sabe fazer. Então, legal, Luan. Obrigado. Obrigado pela experiência que tu compartilhou conosco. E aí a gente vai começar a nossa penúltima aula hoje sobre empreendedorismo. E gente, independente de vocês arrumarem ou não uma vaga de estágio, uma vaga de emprego, uma vaga de trainee, pensem na possibilidade também de vocês empreenderem, porque é uma realidade também, gente. Eu tenho um colega meu aí, em breves, o Alenilson, conhecem ele? Trabalha com manutenção? Sim ou não? O Alenilson, ele é o seguinte, ele é técnico de manutenção de computadores, só que eu tenho um detalhe, ele não é um técnico por si só. Ele é muito curioso, ele é igual o Luan, ele busca muita informação, ele gosta muito da parte da engenharia elétrica dos computadores, a parte de circuitos, a parte a parte mais de hardware. Ele é muito interessado. Inclusive, ele está fazendo agora, ele está cursando engenharia elétrica. E ele é um técnico muito, muito bom mesmo. Eu até realmente me surpreendi com o trabalho dele, porque eu tenho um amigo aqui em Santarém que eu sempre considerava ele o melhor técnico. Mas o Alenilson aí, em breves, ele me surpreendeu muito, porque ele trabalha muito bem, ele é uma pessoa muito dedicada ao trabalho dele e faz um serviço muito bem feito. E o Alenilson está prosperando aí em breves, empreendendo. Ele só tinha manutenção, um ponto pequeno, aí trocou de ponto, foi para um ponto um pouco maior, começou a vender suprimentos, agora já está vendendo computadores e está prosperando. Está prosperando. Inclusive, ele me disse que um tempo desse ele estava precisando de alguém para trabalhar com ele, mas ele até então ainda não tinha encontrado. Mas eu não sei como ficou essa situação. Mas o resumo da história é o seguinte: vocês podem prosperar também, não necessariamente trabalhando para os outros. Vocês podem montar uma empresa de vocês. Uma ideia que eu já tinha dado para vocês por exemplo, prestar serviço para a prefeitura. Não sei, de repente, pode ser uma opção. Podem montar sistemas para as farmácias. Podem montar infinidade de coisas. Podem montar um aplicativo no estilo do iFood, um aplicativo para táxi, porque a gente sabe que eu acho que ainda não tem ainda o Uber aí em breves, e
pessoalmente falando, esse modelo de negócio da Uber, aqui no Brasil, eu já não vejo mais muito futuro, não. Até por conta dos custos muito altos que estão envolvendo aí o transporte de passageiros. Então, é um modelo de negócio que, na minha opinião, já está tendendo ao fim. O que eu faria, por exemplo, se eu soubesse programar, se eu fosse da área de vocês? Eu montaria um aplicativo onde o valor da corrida seria uma combinação entre o passageiro e o motorista. Vamos supor, eu estou aí no Porto de Breves e eu quero fazer uma corrida lá do Porto até a Estrada Breves Arapijó, lá no Mamajó. Lá no aplicativo, eu vou colocar lá o local de onde eu vou sair e para onde eu vou. E aí eu coloco lá, olha, eu tenho R$20. Um exemplo, eu tenho R$20. Algum motorista que esteja na redondeza aceita ou não a minha oferta. Ou poderia ser da outra forma, do outro lado. A pessoa colocaria o valor, colocaria o local que ela pretende sair até onde ela vai. E aí os motoristas que estivessem na redondeza colocariam o valor que eles cobram. Eu cobro R$20, eu cobro R$15, eu cobro R$10. E a melhor oferta, aquela que eu só não colocaria o seguinte, eu não deixaria que os outros motoristas vissem o valor que cada um colocou. Vocês conseguem entender? Por que não deixaria isso? Porque senão ia virar uma pesca predatória. Porque um ia colocar 10, outro ia colocar 5, um ia querer competir com o outro. Aí não seria algo, na minha opinião, bom para o cliente, nem para ninguém. Então seria uma opção viável para substituir o Uber. Os valores não seriam mais os valores que o Uber dá, seriam os valores que o motorista dá. Porque o motorista sabe quanto que ele vai gastar de gasolina, ele sabe o quanto que vai gastar o carro dele, até chegar no local que ele escolheu. Enfim, gente, vamos lá. Começamos a nossa 9ª aula. Vocês estão enxergando aí? Sim ou não? Sim. Beleza. Vamos lá. Aqui no marca-texto. Então, olha só. A gente vai falar hoje, gente, mais precisamente sobre ferramentas de administração. Falar aqui dos desafios do empreendedor. Eu digo para vocês o seguinte, empreender não é nada fácil. Principalmente na atual... Peraí, deixa eu pegar aqui o negócio. Na atual situação que estamos. E se você decidir empreender sem nenhum tipo de planejamento, a probabilidade do seu negócio dar errado é enorme, é gigantesca. Se você decidir empreender, poxa, eu vou empreender agora, eu vou montar meu aplicativo de comida aqui em breves, mas eu não vou planejar não, eu vou só logo programar e vamos ver o que vai dar. Existe uma probabilidade enorme de não dar certo. Se você não fizer um planejamento adequado, se você não pontuar direitinho, se você não se organizar, os problemas vão começar a acontecer e você não vai saber como resolver. E se você não tiver feito essa programação prévia, esses problemas eles vão tomar conta do teu negócio e aí ele vai chegar num ponto que vai quebrar. Felizmente, é uma realidade que às vezes acaba acontecendo. As empresas elas são uma coleção de processos. Isso foi o professor José Ernesto Gonçalves que disse. Quando uma empresa aproveita 100% dos seus recursos, ela tem um processo eficiente. E quando as saídas estão de acordo com o planejado, ela tem um produto eficaz.
Esse aí é um conceito que a gente estuda muito administração. A eficiência e a eficácia. A eficiência está ligado ao processo. Processo, vou traduzir para vocês como Lá na lógica de programação, vocês estudam processos. E aí tem um começo, meio e fim. Aí eu começo, tal. Vocês entendem disso bem melhor do que eu, não é? Lá que vocês estão dizendo. Isso, realmente, tem um processo. As empresas da mesma forma. Vamos supor uma empresa de um restaurante. Processo de entrega de alimentos. Processo. Primeiro, início do processo, recebimento de pedido. Segundo, preparação do pedido. Depois, entrega do pedido. Recebimento, ok. Se o processo de entrega de comida estiver 100%, não tiver nenhum furo lá dentro do processo, esse processo ele é eficiente. Agora, se essa comida chegou lá na casa do cliente e o cliente comeu e não gostou, esse processo não é eficaz. Ele foi eficiente porque recebeu o pedido, entregou no tempo hábil, fez todo o procedimento, entregou lá para o cliente. Beleza, foi eficiente. Mas se a gente fez isso e o cliente não gostou da comida, aí ele não foi eficaz. Então, a eficiência está ligada ao processo. A eficácia está ligada ao meio, ao fim, à finalidade, ao produto que nós estamos entregando ao nosso cliente. Então, o desafio do empreendedor é ele criar uma empresa que seja eficiente, ou seja, ela consiga realizar o processo de uma maneira 100%, mas também que ela seja eficaz, que ela entregue um produto ao cliente que o cliente goste, que ele sinta-se satisfeito com aquilo que ele está recebendo. Ah, professor, então o meu produto tem que ser o top da galáxia. Não necessariamente. Não necessariamente, porque às vezes, vamos supor, nós temos aí um açaí que custa R$10, um que custa 12 e um que custa 15. Teoricamente, o de 15, ele é... Vou beber um pouco d'água aqui. Deve ser o melhor, né? Deve ser o mais grosso, deve ser o que o pessoal gosta mais, tal. Só que às vezes você não tem R$15. Você vai preferir comprar o de 10. Então, no de 10, eu tenho que fazer o melhor possível para atender a necessidade do meu cliente. Não é porque ele custa R$10 que eu vou colocar isopor lá. Eu lembro que teve uma vez lá em Belém, o pessoal estava colocando isopor, parece, era papelão no açaí para ele engrossar mais. Não é porque o meu açaí custa R$10 que eu vou fazer isso. Eu vou procurar fazer o melhor possível dentro das minhas possibilidades. E se eu conseguir entregar isso para o meu cliente e o meu cliente sentir que ele recebeu o melhor açaí de R$10, o meu processo vai ser eficiente e eficaz, mesmo que eu não esteja vendendo o produto mais caro. Certo? Eficiência está ligado ao processo. Se eu uso 100% da capacidade da minha máquina, eu estou sendo eficiente. Já a eficácia está ligado aos fins. Se 100% do meu produto está de acordo com o que o meu cliente busca, esse produto ele é eficaz. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Se eu estou usando 100% lá de repente eu tenho uma empresa que vende açaí e tal, se eu estou usando 100% lá do batedouro lá do meu açaí, meu processo ele é eficiente. E se as pessoas que compram meu açaí gostam do meu açaí, o meu processo é eficaz. Certo? Toda empresa, ela possui processos pré-operacionais, de produção, operacionais e pós-operacionais. É os processos, gente. É a lógica de programação.
Só que é a lógica de programação da vida real. Eu preciso entender muito bem os meus processos dentro da minha empresa para que eu busque a eficácia e a eficiência. A partir do momento que eu consigo identificar todos os meus processos, eu vou conseguir monitorá-los e aí eu vou conseguir encontrar os problemas e solucioná-los, certo? Por exemplo, aqui, ó, um restaurante. Para servir uma refeição, ele precisa comprar os alimentos, prepará-los, e aí ele vai montar o prato e atender o pedido e cobrar a conta. Isso aqui foi um processo, tá? Ele vai logo cedo, o empreendedor ou o funcionário do empreendedor, ele vai à feira e aí ele vai lá comprar os alimentos, as verduras, legumes, arroz, carne, e aí ele vai levar lá para o restaurante. Lá no restaurante, esse alimento ele vai ser preparado. Depois que preparado esse alimento, vai ser montado o prato para o cliente e atendido o pedido dele, do cliente, no caso. Ao final, o cliente vai pagar a conta. Existe só esse processo dentro do restaurante? A gente sabe que não. Tem um outro processo aqui, por exemplo, contratar um garçom. O processo de recrutamento, como é que ele vai funcionar? Primeiro, eles vão, se o restaurante tiver um RH, vai ser feita uma solicitação do gerente para o RH. O RH vai abrir um processo de seleção, ele vai procurar no mercado um garçom para atender a demanda do restaurante. Esse procedimento vai ser feito uma abertura de vaga, vai ser feita uma solicitação de vaga, e aí eles vão fazer a seleção desse garçom. Se esse garçom for selecionado, vai entregar documento, vai se assinar o contrato, vai ter um tempo de experiência. Por fim, ele vai começar a trabalhar. Ou seja, todas as empresas, elas são um emaranhado de processos. Foi o que o professor José Ernesto falou. Eles são uma coleção de processos. São inúmeros processos, certo? Que têm uma finalidade. No caso do restaurante, atender os pedidos dos clientes, entregar comida e entregar um serviço de qualidade para os clientes. Então, essa coleção de processos, ela vai envolver qualquer tipo de empresa. Tanto faz a empresa pequena, a empresa média ou a empresa grande, elas são repletas desses processos. Um exemplo aqui, ó, um fluxo de processo de uma empresa atacadista. Nós temos aqui, ó, o processo. Isso aqui, gente, se vocês forem, quando vocês forem, não é se vocês forem, quando vocês forem trabalhar numa grande empresa, se vocês forem trabalhar numa empresa da área fabril, ou seja, uma fábrica, de repente, um belo dia, o gestor da área vai dizer, olha, eu quero que vocês desenhem esse processo para mim. Desenhar o processo é o mesmo que programar, só que você vai fazer de uma maneira mais visual. Esse aqui é um exemplo do fluxo de processo de uma empresa atacadista. Ela tem um processo comercial, que consta a visita ao cliente, fazer o pedido, análise de crédito, aprovação dos pedidos e a compra do material. Esse aqui é o processo comercial dentro dessa empresa atacadista. Porém, não é só esse processo que acontece lá dentro dessa empresa atacadista. Eles também têm um processo de operação. Por quê? O comercial vendeu. Beleza, só vender? Não. Tem que tirar lá do estoque. Tirar lá do estoque e entregar para o cliente. Então, olha, dentro da operação, lá dentro do warehouse, o warehouse é o armazém. Vocês vão perceber que quando vocês forem trabalhar numa empresa dessa área, eles usam muitos termos em inglês. E lá no warehouse, eles vão separar o pedido e vão fazer o transporte para o setor de distribuição. Tá? A operação ela só vai tirar o produto, vai colocar dentro lá do caminhão de transporte e a logística vai fazer a entrega. Ela vai fazer o faturamento. O que é faturamento, professor? Emitir nota fiscal.
vai fazer o faturamento, vai emitir nota fiscal, e ela vai despachar a mercadoria. E vai fazer entrega até o cliente. Essa é a parte do setor de logística. Para finalizar esse processo da empresa atacadista, a gente precisa do real, né? Tem que pagar, né? Porque não é só vender, é preciso também receber depois o pagamento dessa venda. Então, o financeiro ele vai cuidar das contas a receber, que seriam essas notas fiscais que foram emitidas pela logística, também vai pagar, porque afinal de contas houve um custo nessa produção. Vai ter que pagar o ouro, né? Os caminhão, que é a gasolina, né? Tem que pagar primeiro o ouro, tem que pagar o motorista, tem que pagar todas as despesas, todos os custos envolvidos dessa empresa atacadista. Para melhor gestão desses processos, as empresas elas utilizam os ERP, Enterprise Resource Planning. Esses sistemas integram todos os processos da empresa. Professor, que palavrão é esse? Traduzindo, os sistemas ERP, eles fazem a gestão de tudo dentro da empresa. Desde a entrada de matéria-prima, contratação de funcionários, contratação de custos, a parte da segurança. Esses ERP, eles vão controlar tudo. Professor, nunca vi um ERP. Viu? Sim. Vai lá na farmácia. Vai lá na farmácia lá do centro da cidade, uma que tem lá na avenida. Na hora que você estiver sendo atendido pelo balconista, pelo farmacêutico, eles estão usando um ERP. Aquela telinha do computador deles é um ERP que eles estão utilizando. Que eles consultam o estoque, eles consultam o preço, eles consultam as informações relativas ao teu pedido. E esses sistemas que eles usam lá, geralmente são sistemas que controlam toda a farmácia. Professor, eu tive uma ideia. Pô, por que eu não monto um ERP e vou vender para o mercadinho da esquina? Pode ser uma opção. Esses sistemas ERP, eles devem... Desculpa, gente. Eles devem ser usados por todas as empresas para poder fazer a gestão do negócio. Beber mais água para ver se para. Os sistemas ERP, eles controlam toda a empresa. Olha lá, desde o pedido de compra de um cliente até a emissão da nota fiscal de venda. Pagamento de fornecedores, de funcionários. Galera, usei muito isso aqui, ó. Muito. SAP, o SAP. O SAP, gente, tem gente que é contratado só porque ele sabe mexer no SAP. Por quê? O sistema do SAP é um ERP, ele é um pouquinho complexo. Não é tão complexo, mas ele é um pouquinho complexo. Mas se você sabe mexer no ERP, se você sabe mexer nesse SAP, meu amigo, você controla a empresa inteira, você consegue ter uma visualização de toda a empresa. Imagina a Procter. A Procter é uma empresa multinacional que está espalhada pelo mundo inteiro. Se eu estiver lá na planta, lá em Manaus, eu consigo saber o que está acontecendo lá na planta de Boston, lá nos Estados Unidos, através do SAP. Pelo SAP eu consigo ver quanto que eles estão produzindo, quanto que tem lá no warehouse, como é que está a produção. Eu consigo fazer uma visualização inteira da Procter. Então, um profissional especializado, que sabe mexer no SAP, digo a vocês, em Manaus, difícil ele ficar desempregado. Bem difícil. Bem difícil mesmo, porque é uma qualidade muito ímpar para um profissional saber mexer no SAP. Os sistemas de ERP fazem uso de indicadores, sendo eles unidades de medida em dados numéricos, percentuais,
prazos, índice, entre outros. Professor, já que o senhor disse que o SAP é tão bom, quer dizer que ele vai de manhã, vai dizer para mim, olha, Márcio, hoje você tem que dar um bom dia para a tua secretária. Não, o SAP não vai fazer isso. Porém, o SAP ele vai emitir indicadores para mim, ele vai emitir relatórios. Ele vai dizer para mim que hoje que eu tive uma perda de 30% do meu estoque de raw material, que é matéria-prima. Baixou lá 30% o blade, que é a lâmina de barbear. Baixou 30%. O que o sistema está fazendo para mim, ele está me mostrando um indicador de que eu estou tendo uma baixa significativa no meu estoque. Por conta disso, eu preciso tomar uma ação. O sistema não vai dizer o que eu tenho que fazer, mas ele vai me dar os indicadores. Ele vai me dar dados numéricos, dados percentuais do que está acontecendo dentro da planta. E a partir desses dados numéricos, eu preciso tomar uma atitude. Tá? Esses dados são usados para detectar potenciais problemas, auxiliando o gestor a decidir como intervir para solucioná-los. Foi o que eu disse a vocês. Os indicadores não dirão o que eu tenho que fazer, mas eles, como o nome já diz, eles indicarão, certo? Eles vão estar me dando esses percentuais e eu, como gestor, eu vou tomar as atitudes, eu vou tomar as ações. Professor, preciso saber disso para empreender? Precisa. Tu montou teu mercadinho hoje, aí tu comprou um sistemazinho de gestão. Tu fez um sistemazinho de gestão. O sistemazinho de gestão, teu ERP, ele vai te dizer como é que tá o mercadinho, tá faltando alguma coisa, tal. E aí tu vais comprar essas coisas que estão faltando. O teu ERP pode ser, de repente, que ele pode também te dizer qual o preço que você deve praticar. Então, você vai olhar os indicadores e aí você vai fazer as ações. Os indicadores avaliam o desempenho de toda a organização, até mesmo dos trabalhadores. O RP, se for um RP top como o SAP, ele vai te mostrar tudo. Vai te mostrar até a produtividade. Poxa, o pessoal lá da produção teve uma produtividade aí de 40% a mais esse mês. O RP vai mostrar isso para ti. As ações quem vai tomar agora será você. Porcentagem de pedidos não atendidos, número de reclamações, prazo para pagamento, prazo para entrega, índice de rotatividade, turnover, número de pedidos, quantidade de unidades vendidas. O que é esse turnover, professor? A gente tem o turnover tanto de funcionários, o que é rotatividade de funcionários? Às vezes a empresa, um exemplo, muitas pessoas falam que a Ambev, lá em Manaus, é empresa difícil de trabalhar, porque as pessoas têm que trabalhar às vezes de domingo a domingo. E 8, 10, 12, 14 horas por dia. Então, eles têm um turnover, uma rotatividade de funcionários muito grande. Esse turnover também pode ser utilizado para o estoque. Se você tem um turnover, uma rotação de estoque, um giro de estoque muito grande, é onde a gente utiliza esses termos do turnover. O ERP, ele vai fazer toda essa análise para você. Para carregar o computador, para a gente não ficar sem aula. Deixa eu ver se está carregando aqui, gente, rapidinho. Pronto, carregando. Voltando aqui. Para boa gestão. Gente, alguma dúvida até aí? Se eu não, tranquilo? Não tenho nenhuma, não. Tranquilo, né? Então, para boa gestão do empreendimento, é necessário fazer o uso das funções administrativas. Isso é uma coisa que a gente estuda, acho que no primeiro dia de aula do curso de administração, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. São necessários essas funções administrativas
para que o empreendedor tenha um melhor desempenho dentro da sua empresa. Ao iniciar o negócio, deve-se analisar aonde o empreendedor quer chegar. O improviso é o principal inimigo do sucesso. Certo? Então, para que meu negócio chegue aonde eu quero chegar, eu preciso primeiramente planejar. Eu faço um planejamento das coisas que eu pretendo alcançar com a minha empresa. E aí, quando eu planejo, depois eu preciso organizar, que é a busca da melhor forma de agir. O foco está na eficiência dos processos e a execução do planejamento. Imaginemos o seguinte, eu quero montar um mercadinho top aqui em breves. Com tudo um pouco. Tem até um mercadinho em breves que eu acho bem bacana lá. Lá tem tudo que vocês possam imaginar. Matéria de construção, comida de gato, rancho, tudo. Só que não existe um negócio chamado lá organização. Gente, é tudo espalhado, as coisas no meio do corredor. Deus nos acuda. Ele planejou ser o melhor e o maior de breves. Ótimo. Porém, ele não organizou os recursos. Ele não buscou a melhor forma de agir. Ele não utilizou nenhum tipo de critério para organizar o estoque dele. E simplesmente chegou mercadoria nova e só vai jogar lá. Só faz empurrar lá. Isso faz com que o turnover dele de estoque diminua. Porque que adianta eu chegar lá no mercadinho, eu não vou achar as coisas que eu quero comprar, porque tá uma bagunça só. Do que adianta? Você tem um estoque gigantesco, porém você não encontra nada, você não sabe onde estão as coisas. Então é necessário planejar, mas também é necessário organizar. Dirigir, também conhecido como liderar, que é a condução do capital humano rumo aos objetivos organizacionais. Imaginemos o seguinte, estamos num voo de Breves a Belém. Aí você sentou lá na cadeira, bonitinho, tá olhando lá pela janelinha, vendo a paisagem. Aí bate do seu lado aqui no ombro. O senhor quer um café? Quer uma água? Quero. Aí quando você se vira para olhar, você vê que é o capitão que deveria estar pilotando o avião. É o capitão que está te oferecendo um cafezinho. O que vocês acham que vai acontecer com o avião? Ele vai cair, não vai? Então, gente, a mesma coisa eu digo para o empreendedor. O empreendedor é aquele que dirige a organização. É o capitão. É quem está pilotando o avião. É quem está conduzindo o barco. Então, ele não pode jamais ir para o operacional, gente. Se o cara é o gestor, ele precisa dirigir, ele precisa liderar as pessoas. Lógico que numa excepcionalidade, imaginemos o seguinte, tu tem uma construtora, tu precisa entregar uma obra no final de semana, tua equipe está reduzida e tu sabe trabalhar com a parte de construção, uma vez ou outra tu ajudar lá, tudo bem. Mas tu não pode largar a direção do teu empreendimento para partir para o operacional. E se você fizer isso, é que nem você está pilotando um avião e você sendo piloto e você está servindo um cafezinho e você está fazendo as coisas que não era para você estar fazendo. Então, o piloto é para liderar as aeromoças, para liderar os aeromoços, para liderar a equipe de trabalho rumo ao que foi planejado. Controlar é criar mecanismos para comparar o que foi planejado com o que efetivamente está sendo executado por meio dos indicadores. Lembra dos indicadores de desempenho que a gente falou? Sendo ele uma ferramenta de prevenção. Então, você está lá no avião, pilotando o seu avião, e aí
você percebe lá no reloginho lá do combustível que ele está quase chegando no empty. Está batendo lá no empty, que é no vazio. O que você vai fazer? Você vai ter que descer o avião para abastecer. Porque você está controlando essa variável combustível, ou mesmo você acabou de encher o tanque, tinha acabado de partir, mas você percebeu que mesmo com o tanque cheio, o indicador de tanque está vazio, está dizendo que está vazio. De repente você está com algum vazamento de combustível, então você vai ter que controlar essa variável, você vai ter que voltar ao aeroporto, pedir desculpa aos passageiros, olha, senhores passageiros, por motivo de segurança nós tivemos que retornar ao aeroporto, porque o indicador de combustível está quebrado. Ou está quebrado, ou realmente estamos sem combustível. Então, nós precisamos resolver essa situação. Isso foi uma ferramenta de prevenção. Porque se ele continua a viagem, ia acontecer igual como aconteceu com o avião da Chape. Que não tinha combustível, mas mesmo assim viajou. E acabou, infelizmente, acontecendo o que aconteceu. Então, não fizeram o uso da ferramenta de administração chamada controle. Existem outras ferramentas de administração. A gente vai falar aqui sobre o formulário 5W2H, tá? O 5W2H, vocês podem utilizar eles, inclusive, na vida pessoal de vocês. Essas siglas aqui, elas são em inglês, né? Que significa what, why, who, when, where, how e how much. Que são o que, para que, quem, quando, onde, como e quanto custa. Nós vamos utilizar aqui, ó, como um controle. Nós podemos utilizar a ferramenta do 5W2H, o quê? A descrição do que deve ser realizado. Por exemplo, contratar um ajudante. Para quê? Aí eu vou colocar a justificativa. Para aumentar a produtividade da cozinha. Quem? Vai ser contratado uma agência de empregos para fazer isso. Quando? Encontrar a agência até abril. Onde? O processo acontecerá lá no restaurante. Como? Serão realizadas entrevistas. Quanto vai custar? A agência cobra 30% do salário do funcionário. Isso foi o uso de uma ferramenta de administração para controlar um processo. Tá? O 5W2H ele pode ser usado para qualquer situação. Eu posso usar o 5W2H para dizer, eu quero perder peso, eu estou gordo, eu quero dar uma emagrecida. Aqui, ó, no caso mesmo. Eu vou usar o quê? Aí eu vou dizer o quê? Perder peso. Para quê? Melhorar minha saúde. Quem? Eu. Quando? A partir de agora de novembro. Onde? Academia, vou para academia. Como? Fazendo exercícios físicos. Quanto vai custar? A academia custa R$70 por mês. Eu usei o 5W2H para um problema pessoal. Então, eu posso usar o 5W2H para tudo. Diversas atividades da empresa, elas podem também fazer o uso da ferramenta. Eu posso usar a ferramenta para aumentar a lucratividade, para fazer manutenção preventiva dos equipamentos. Para aumentar o lucro, são necessários 2 formulários. Um com aumento do lucro e outro com a redução das despesas. Por quê? Não adianta eu aumentar o meu lucro se eu não reduzir os meus gastos. Então, eu vou fazer 2 formulários. Um formulário para dizer como eu vou aumentar meu lucro e outro formulário para dizer como eu vou reduzir minhas despesas. Porém, eu preciso ter em mente o seguinte, que nem sempre aumentar o meu lucro significa que eu vou diminuir as minhas despesas. Às vezes acontece o contrário. Às vezes eu vendo o dobro, porém eu gasto 3 vezes mais com horas extras, com energia, o funcionário tem que ficar até mais tarde. Enfim, eu acabo gastando muito mais. E no final das contas, eu acabo ficando até com lucro menor. Então, eu preciso controlar essa variável. Outra ferramenta muito útil é o ciclo PDCA, que quer dizer Plan, Do, Check e Análise. Uma coisa assim. Mas que em português quer dizer planejar, fazer,
checar e agir. Esse aqui é um exemplo aqui, ó, do PDCA. É uma outra ferramenta de administração que a gente também pode utilizar dentro dos nossos empreendimentos e dentro da nossa vida pessoal. Olha, planejar, identificar os problemas, definir os objetivos e métodos para resolvê-los e elaborar um plano de ação. Fazer, orientar os colaboradores sobre a execução dos planos e executá-los. Checar, verificar se os objetivos foram atingidos, medir, comparar o que foi planejado. E agir, agir para corrigir as distorções. Percebam que é um círculo. Então, esse processo do PDCA, ele é um processo contínuo. Ele nunca acaba. Enquanto houver a organização, nós vamos usar o PDCA. Vou planejar, vou fazer, vou verificar se está tudo ok. Se não tiver tudo ok, eu vou agir para mudança. Só isso. Nós, inconscientemente, já fazemos isso na nossa vida, no nosso trabalho. Mas você pode fazer isso de uma maneira visual. Você pode colocar lá um PDCA lá na parede da sua casa, na parede da sua empresa, e começar a colocar lá os seus planejamentos. O que está em execução, o que você precisa verificar e o que você vai agir para mudar. O PDCA ele deve ser usado, pois ele ajuda na mensuração da qualidade e a garantir os resultados do empreendimento. O PDCA também pode ser utilizado como uma ferramenta para a resolução de problemas pessoais. Para finalizar, a gente vai mostrar aqui um cronograma. O cronograma, gente, ele é utilizado também nos trabalhos acadêmicos. Quando vocês estiverem fazendo lá o PDI de vocês, provavelmente vocês podem colocar um cronograma lá dentro. O cronograma nada mais é do que a programação do tempo. Imaginemos o seguinte, olha, eu vou elaborar um plano de negócio. Quando que eu vou elaborar o plano de negócio? Como eu marquei só essa quadradinha aqui de janeiro, ano 1, então eu vou fazer o meu plano de negócio nesse mês aqui, ó. Validar o meu plano de negócio, só um quadradinho também. Levantamento de capital, que é o real, 2 quadradinhos. Então, vou levar o mês de maio e o mês de agosto para fazê-lo. Então, aqui eu vou colocar de uma maneira visual os meus planejamentos e quanto tempo eu vou fazer para montá-los. Cansaram? Parece muita coisa, né? Mas no dia a dia o empreendedor ele acaba se acostumando com tudo isso. Mas se surgirem dúvidas, se vocês decidirem empreender, vocês podem procurar o Sebrae, que é o órgão especializado em ajudar um micro e pequeno empreendedor na gestão, na abertura dos negócios, tá? Outra pessoa que vocês devem procurar é um contador. Para quê? Para que ele possa te orientar nas formalidades legais para a abertura da sua empresa, tá? Os principais problemas que os empreendedores encontram no começo são problemas trabalhistas, que às vezes ele contrata um funcionário, não assina carteira, depois o funcionário coloca o empreendedor na justiça, problemas com contratos com os fornecedores, às vezes o empreendedor não lê as letras miúdas lá do contrato, e problemas com os consumidores, os próprios clientes. Às vezes ele atende mal o cliente, o funcionário atende mal o cliente, e aí acaba dando um problema. Resumo da aula, galera. Existem diversas ferramentas de administração que podem auxiliar o empreendedor e também podem auxiliar vocês na vida pessoal. Vimos lá o 5W2H, o PDCA, vimos lá o cronograma. Então, todas essas ferramentas, elas podem auxiliar a empresa de vocês e até mesmo vocês na condução da vida de vocês. Espero que vocês possam ter aproveitado essa aula. Vou interromper aqui. E eu vou parar de gravar agora, tá, gente? Só vou dar mais um aviso aqui rapidinho. É o seguinte. Estamos na penúltima aula. Eu peço a vocês que, se vocês estiverem devendo atividades, agilizem. Semana que vem é a nossa última aula. E vamos despertar. Projeto integrador também. Galera, o tempo está passando. Já estamos em outubro.
Talvez vocês não sejam meus alunos que estão no meu grupo do Projeto Integrador, mas agilizem também, galera. Agilizem também. Não vão deixar para a última hora, porque Deus o livre guarde e vocês reprovam. Vou parar aqui a gravação.